vez, muito obrigado. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. É assim que começa a canção. Então queremos falar contigo de novo, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, elevando a nossa vibração em forma de gratidão, para que as bênçãos do mais alto nos alcancem. Ah, Senhor, são tantas as aflições que o planeta passa, tantas as dores que a nossa alma sente. Mas são tantos os infinitos recursos que o Senhor nos envia e que por vezes esquecemos de nos conectar. Permiti, Pai Celeste, que nesse Evangelho de hoje, uma vez mais, possamos nos reconectar com essa consciência que liberta, com o esclarecimento que ilumina, com a gratidão que abençoa. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós e nos ensina, bom Pai, a jamais desistirmos de nós e da humanidade também. Seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Namastê, namastê, amém. Então vamos lá, vamos estudar? Agora é a hora do Evangelho. Hoje eu vou ler Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes de eu explicar, não esquece, sério, tem 1.500 pessoas que não deram like ainda pra gente. Meus amigos, faz isso não, já cria o hábito de você entrar dando joinha, porque aí o YouTube chama um monte de gente, pra gente ter mais amigos participando, ainda mais hoje, o tema do Evangelho de hoje, gente, tá? Você vai ver, não vou falar nada não. Você se prepara aí. Lembra, quem está assistindo no celular, que às vezes a pessoa é nova e não sabe, mas se você está assistindo no celular, está procurando, mas Ricardo, como é que eu dou joinha? Aqui embaixo tem um chat, não tem? Tem um xizinho, fecha o chat, só um minuto. Vai aparecer o espaço do like, aí você dá o joinha, a sua curtida, aí automaticamente você pode abrir o chat de novo, só que aí você nos ajuda a divulgar para o mundo todo. E vocês do Insta, meus irmãos, vamos lá para a gente bater os 4.000 ao vivo no Insta aqui? No YouTube a gente já vai bater, já estão na frente do Insta, olha lá. Competição boa. Compartilha aqui, tá bom? Com todo mundo, pode? Posso contar com vocês com esse carinho? Vocês me desculpem, tá, gente? Toda vez eu falo a mesma coisa, mas é o meu papel, né? Porque às vezes é lógico, a gente esquece e a gente convida, porque assim que funciona a rede social, um monte de gente para entrar. E um último lembrete, tem muitas pessoas que ficam tristes falando, eu fiquei esperando o Evangelho, não teve Evangelho? O povo acha que não teve Evangelho. Por quê? Porque ficou lá na frente do celular esperando o Instagram não mostrou. Eu já expliquei para vocês, você não pode ficar esperando, você tem que entrar no meu Instagram, @inst.ricardomelo. Na hora que entrou, o Evangelho começa, você entra, clica na bolinha, qualquer coisa reinicia, tá bom? Explica isso para as pessoas que vocês convidam, senão o pessoal fica esperando. A galera do YouTube é a mesma coisa, tem que entrar na nossa página, no Instituto Ricardo Melo no YouTube, senão você fica esperando notificação, às vezes o YouTube não manda, tá? É por isso que a gente tem que estar sempre explicando para vocês, tá bom? Então, avisos feitos, com muito amor e carinho. Hoje nós vamos estudar, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, maravilhoso. Obrigado, viu, vocês do Insta que vão no YouTube só para dar like, é muito amor, obrigado mesmo, viu, pelo carinho. E o Evangelho hoje, gente, ele tá fantástico. Aliás, qual que é o dia que o Evangelho não tá fantástico? Hoje. Qual que é o dia? Nós vamos estudar o capítulo 13, que é um dos meus prediletos do Evangelho. Eu sou fã desse capítulo. Não tem um tópico que não é chapuletada, Jesus. Não saiba a vossa mão esquerda o que faça a vossa mão direita. É o capítulo que fala da caridade. E aí não tem jeito, né? Você vai lendo e você fala, Jesus, que vergonha, que vergonha, que vergonha. É o que eu sinto, não sei você, mas eu sinto isso, que vergonha. Sensação assim, putz, não estou fazendo nada. Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, me ilumina, porque eu não estou fazendo nada, tem que começar a fazer alguma coisa. E esse aqui, aí eu tô te falando, é o dedo na ferida. Jesus cutucou a gente de várias maneiras, vamos combinar. Mas tem vezes que ele coloca o dedo na ferida com muito amor. Ele dá um beijo, lógico, é Jesus, né? O beijo de Jesus, a cutucada de Jesus. E enfia o dedo na ferida da gente e fala, acorda distraído, né? É Jesus falando para nós, ó. Imagina Jesus falando, abre a cabeça, abre esse coração, criatura. Vai ser feliz, criatura, larga de egoísmo. É esse capítulo aqui agora, ó. O óbolo da viúva.
Nossa, desde a primeira vez, eu era criança quando eu li isso aqui, chega a me dar um embrulho. Por quê? Porque tira a gente da zona de conforto. Então lá, capítulo 13, Evangelho segundo o Espiritismo, o óbolo da viúva. Vamos ler para quem não conhece. Estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava-lhe o seu dinheiro, viu que muitas pessoas ricas davam ele em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas deixou 2 pequenas moedas no valor de 10 centavos cada uma. Então Jesus, chamando os seus discípulos, lhes disse: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Essa narrativa está no Evangelho de Marcos 12, no versículo 41 a 44, e no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Bora contextualizar, né? O que era o gasofilácio? O gasofilácio era o local onde os judeus faziam as suas oferendas, suas ofertas para o templo. Então, sistematicamente, pela tradição judaica, cada um tinha que dar a sua oferenda, né? Ajudar o templo, as obras ali do templo e assim por diante. Então Jesus está em frente ao gasofilácio com todos os discípulos e vai chegando aquele povo que tinha dinheiro. E põe lá uma sacola de moeda, e põe lá uma sacola de dinheiro, entendeu? Aquela coisa linda, né? E lógico, às vezes querendo aparecer mais pro outro, olha quem deu mais, olha, dei 2 sacolas, dei não sei o quê. De repente, gente, chega uma senhora, viúva, sofrida, pensa numa mulher sofrida, doída, pensa numa mulher doída. Sabe, pela dor, pelo tempo, pela tristeza, sabe, por ser viúva, por ter que lutar pela sobrevivência. E essa mulher pega 2 moedinhas de 10 centavos cada uma. 20 centavos, não era nem um denário, era 20 centavos. E coloca lá. Jesus, na hora, Jesus fala, epa, vem cá. Chama os discípulos e fala, presta atenção, ô criaturas. Olha, presta atenção. Tá vendo esse povo todo que teve aqui antes dessa senhora? Eles deram do que lhes abunda, quer dizer, daquilo que não falta. Então eram pessoas dando dinheiro, porque graças a Deus ali não estava faltando para eles. Que bom que fizeram isso. Mas aquela mulher estava dando do que faltava a ela. Então a doação dela proporcionalmente era gigantescamente maior. 20 centavos não dava para nada. Mas a doação que Jesus deixa claro que Deus valoriza não é a doação que é feita para os olhos do mundo, gente. É nosso nível de entrega, da gente dar daquilo que nos falta. E aí, amigo, te prepara, porque isso é um soco na boca do estômago do preguiçoso, entendeu? É um soco existencial, com carinho, que é Jesus, né? Mas ainda assim, com carinho, mas é forte. Porque aquele que adora desculpa do tipo, eu não posso dar nada, não foi de dinheiro não, eu não posso me dar, eu não tenho tempo. Mas essa é a tua doação, é você dar quando você não tem tempo. Não, mas eu tô muito velhinha, eu tô caquética, eu tô muito velhinho, eu não posso fazer nada. Mas é aí que a tua doação tem mais valor, porque você tá com dificuldade física. Mas eu sou muito jovem, agora eu tenho que estudar, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer não sei o quê, eu não tenho tempo para fazer trabalho social, eu não tenho tempo para ajudar quem... Mas agora que você deve ajudar o dobro. Gente, a maior doação de todas não é aquela quando a gente tem condições de fazer, é o oposto. Por isso que eu te falo que essa é a chapuletada das chapuletadas. Porque Jesus pega a nossa desculpa e puxa ela debaixo do nosso pé assim, de uma maneira clara. E deixa claro, você está doando? Que ótimo, parabéns para você. Mas você quer doar com D maiúsculo, quer crescer aos olhos de Deus? Então dê do que você não tem. Doe até doer. Aprenda a amar de verdade. E esse nível de desprendimento, às vezes a gente não entende. Então vamos ler a continuidade, porque até então eu só li o trecho bíblico do comentário que Kardec nos traz de maneira profunda. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, é para lhes dar uma boa aplicação. Ok, é sem dúvida louvável a intenção e pode até ser sincera em alguns. Talvez, né? Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não.
Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Ah, gente, essa segunda intenção, aqui estáis porventura, dissimula aos seus próprios olhos, mas se lhes desparia no fundo dos seus corações, e eles os prescrutassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. O ponto sublimado da caridade nesse caso estaria em procurar ele no seu trabalho pelo emprego das suas forças, da sua inteligência, dos seus talentos, os recursos de que carece para realizar generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras quais as descobertas de tesouros de uma favorável ensacha aleatória. Vamos lá, traduzindo, o que é que Jesus está falando aqui? E Kardec amplia. Muita gente fica com aquela desculpa, se eu ganhasse na loteria eu fazia caridade, se eu tivesse um bom salário eu faria caridade. Não, quem faz a caridade com o que tem. Não tem dinheiro, você tem tempo. Não tem tempo, você tem uma oração. Você não tem oração, mas tem tua saúde. Não tem tua saúde, às vezes tem o dinheiro. Todo mundo tem alguma coisa para auxiliar, gente. Para com desculpa. Hashtag papo reto. Deixa de frescura. Deixa de frescura porque o tempo está passando para mim, para você e para a humanidade toda. E tem um monte de gente que está preocupado só com seu umbigo, só com seus interesses particulares. E a vida vai passando. E a gente perde uma oportunidade incrível, né, gente, de fazer a diferença na existência dos nossos irmãos de maneira muito positiva. E cada um dá o que tem. Me lembro ontem da fala da monja Reichen, contando para nós que ela estava em São Paulo ensinando moradores de rua a meditar. Porque é o que ela tem, é o conhecimento do budismo, da meditação. Então ela foi lá, foi doar. Não tem recurso material, mas foi doar. E aí lembra-se, um dos rapazes, né, que estava ali naquela situação toda de alcoolismo, um dia estava no bar bebendo e lembrou a monja. Ela contando ontem para nós. Vocês se lembram disso? Quem participou ontem deve se lembrar. A alegria que ela ficou de saber que aquela meditação foi lembrada na hora que aquele companheiro estava começando a beber. E fez diferença para ele. Então, gente, se dar de si, é a maior caridade que a gente tem. E aí Kardec ainda cutuca também, né? Ele também ajuda, né? Jesus vai no fundo, ele aperta. Quantas vezes a gente não faz caridade ou ajuda por ajudar? A gente faz para aparecer. Não é? Você quer aparecer. Sabe aquela coisa do tipo, ai meu Deus, quanto lixo aqui dentro de casa. Ou então para se livrar de um problema. Nossa, esses móveis velhos, onde eu vou jogar? Aí aparece uma pessoa precisando. Ei, você não quer levar isso aqui para você, não? A pessoa olha para você e fala, muito obrigado, que Deus te abençoe. Ela no maior carinho e gratidão. E tá mandando vibração para nós. E aí a gente vai e doa os móveis, assim, parece, né, uma pessoa mega generosa. Aí tá lá você, ufa, me livrei do meu problema. Poxa, você não tava com aquele sentimento, que bom, eu vou ajudar alguém, que legal, né? Sei lá, a riqueza está circulando, entrou uma camisa aqui, vai outra para fora, alguém vai se vestir. Você perdeu a oportunidade de sentir alegria na doação e fez por obrigação. Então, aos olhos do mundo você doou, aos olhos de Deus você só se livrou de um problema. Porque Deus vê a nossa intenção, é isso que está sendo falado no Evangelho. Não é a atitude. As atitudes enganam as pessoas aqui fora, nossas intenções não. Percebe, meus amigos? Então a verdadeira caridade está em amar de verdade, não é? Da gente procurar uma oportunidade de ser útil, de servir, não é? E não de simplesmente querer aparecer para A, para B e assim por diante. Então toma cuidado com isso. Porque o tempo passa. Estou abrindo aqui os comentários para ver o que vocês pensam a respeito. O tempo passa e se a gente não se der conta, daqui a pouco já foi. Daqui a pouco já foi. E a gente perde oportunidades incríveis de se doar. Vou te dar um exemplo. Imagina o pessoal dos hospitais, né? Nossa, acho que eu não contei aqui isso para vocês. Eu honestamente, eu não me lembro. Não me lembro. Eu contei muito aqui em casa, porque me chamou muita atenção. Muita atenção. Você vê, qualquer um de nós pode fazer a diferença no seu contexto. Não sei se eu contei. Eu estou tentando lembrar aqui, enfim. Vocês me contam. Vocês sabem, né? Meu pai desencarnou, está fazendo 15 dias.
E antes de vir para o Evangelho, quando eu soube da notícia, estava lá conversando, eu fui de madrugada, né? Me ligaram, olha, traga o documento. Falei, na hora que ligaram falando isso, ainda falei com minha esposa, né, com Fabiana, falei, meu pai desencarnou. Não, que é isso? Foi. Essa é a metáfora que eles usam, traga o documento. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, o médico de plantão me explicou o que tinha acontecido, né? E era de madrugada. Era de madrugada. Então foi passando o tempo, não tinha ninguém, tinha que ter alguém para poder escrever para pegar o atestado de óbito. E aí, enfim, eu fui, liguei pro meu irmão, fiz a prece, né? E, enfim, meu pai veio, né? Meu pai veio, meu pai foi, né? Meu irmão veio, e aí a gente conversou para poder organizar as coisas e tal, e aí nós combinamos. Ele foi organizar as questões de ordem prática, eu lembro, até agradeci muito ao meu irmão, e falei para vocês, falei, olha, vim para cá para o Evangelho. Mas antes de vir para o Evangelho, eu passei lá para poder pegar o atestado de óbito. Obviamente eu estava muito triste, né? Não quer dizer que porque a gente tem conhecimento que não fique triste, né? Porque eu estou sorrindo aqui o tempo todo e alegre, que internamente não dá saudade, dá muita saudade. Eu converso com meu pai todos os dias, mas aquela conversa que o Evangelho ensina, que ele fique bem, que ele fique feliz, agradecendo a ele, dizendo que eu amo, mas que ele siga a sua jornada no mundo maior. Nada desse desespero, vai, volta, volta, para com isso. Porque isso é desrespeito com quem a gente ama, senão ao invés de se ajudar, você prejudica, né? Enfim, quando eu cheguei lá no dia, poucas horas, né? Eu saí 6 horas da manhã, fui visitar minha mãe para dar notícia e tal. Aí eu voltei lá para poder pegar o atestado de óbito, quando eu combinei com meu irmão. Aí não era mais o médico, ele trocou o plantão. É isso que eu quero te contar essa história. E aí, que tem a ver com o evangelho de hoje. Aí trocou o médico. Aí eu procurei, o doutor fulano de tal tá aqui? Aí a mulher falou, não, ele saiu, né? Já saiu do plantão. Está a doutora X. Eu não conhecia a médica, né? E todo mundo de máscara, lógico, né? Dentro do hospital, todo mundo de máscara. Aí a doutora veio conversar comigo. Gente, eu juro por Deus, a vontade, eu não sei, é de chegar lá e voltar a agradecer essa mulher. Porque, assim, ela foi tão carinhosa comigo. E não é para dizer assim, porque reconheceu que era o Ricardo Melo. Não, nada disso. Todo mundo de máscara, reconheceu nada. Deu para ver nitidamente que ela é assim, essa médica. E ela veio, gente, com carinho, ela sentou do meu lado, foi coisa de minutos, né? Ela até quebrou o protocolo, né, de distância que às vezes tem de alguns médicos, né, com pacientes e tal, e veio me consolar, né? Ela veio me confortar. E eu fiquei olhando assim, é tão engraçado, né? Porque a gente está acostumado a consolar os outros, né? Todo dia que alguém te consola, pelo menos não comigo, isso não acontece assim com frequência. E aí ela veio me consolar. E aí ela foi e falou assim, olha, não deveria ser assim, mas fica bem, né? Tudo tem um propósito. E eu rindo por dentro e feliz, triste. Um lado meu chorava de tristeza, o outro de alegria, né? E ela com aquele carinho, e ela quebrou o protocolo, ela nem percebeu, ela ainda me tocou, porque normalmente o pessoal do hospital tá se pegando e tal. Aí eu vi, ela foi e ainda tocou no meu braço, que Deus te abençoe, que você fique bem, a sua família, né? Eu sei que tudo vai dar certo, qualquer coisa que você precisar, você pode voltar aqui, que eu tô aqui. E eu falei, gente, que mulher é essa? Eu tô sendo muito honesto, eu trabalho com médico há muitos anos, entendeu? Em hospitais, a minha parte profissional, do treinamento para médicos. Eu estou acostumado com isso, né? Porque a gente sabe, médico ele mantém uma certa distância, a maioria deles, né? A família da minha esposa é família de médicos. Então, assim, profissionais magníficos, maravilhosos. Mas eu sei que muitos têm dificuldade de expor sentimento. E aquela médica já tinha começado o plantão dela e ela veio do nada e fez isso aqui, ó. O que o Evangelho fez? Ela não me conhecia, era mais um paciente que estava ali triste pela morte do pai, abre aspas, né? O desencarne do pai, e simplesmente ela veio e deu um consolo. Gente, eu olhei para ela no final, aí meu olho, juro por Deus, meu olho encheu de lágrimas, não foi nem por causa do meu pai, foi pela postura daquela mulher. Que eu nem sei se eu vou voltar a ver na minha vida, mas eu rezo para ela. Eu rezo para a doutora Paula, lembrei. Eu rezo para ela. E aí eu olhei para ela e falei assim, olha, que Deus abençoe a senhora. Porque eu não sei se a senhora tem noção do que a senhora está fazendo agora. E aí eu comentei com ela, falei assim, olha, eu trabalho com hospitais, trabalho com profissionais da sua área, e eu queria dizer para a senhora o seguinte, que a senhora está tendo a chance de unir os dois mundos, né? De ser médicos de homens e de almas. E médico de corpos, qualquer um que estude bastante pode ser, mas para ser médico de alma é mais difícil. E a senhora está conseguindo. Muito obrigado. Aí, gente, eu juro para vocês, o olho dela encheu de lágrimas.
E ela ficou meio desconcertada, porque imagina, paciente para um lado, paciente para o outro, foi assim, no meio do corredor. Eu estava sentado, ela sentou do meu lado. Foi coisa que de 10 minutos no máximo, que ela saiu para redigir o atestado de óbito e tal, e voltou. Então assim, me marcou tanto. Por que eu estou te contando isso? Porque todo mundo pode fazer a diferença onde estiver. Naquele dia, naquele plantão, essa senhora fez diferença para mim. Entendeu? Então como é que você vai me falar que você não pode fazer a diferença? Claro que pode. Claro que pode. Aí pronto, ainda fui saindo, aí a enfermeira que cuidou do meu pai, viu o desencarne do meu pai, a enfermeira comentou comigo, olha, fique tranquilo. E então foi tão bonito, né? Uma senhora já acostumada, nitidamente, com esse processo todo, que tudo passa. Aí eu, é mesmo? Que bom! Tão bonitinha. Meu filho, tudo passa. A médica era mais nova, a enfermeira mais velha, né? Ela, tudo passa. Você vai ver, as lembranças maravilhosas ficam. Deus conforta, consola. Eu, é verdade, conforta mesmo, consola mesmo. E, gente, todo mundo pode fazer alguma coisa boa. Você está entendendo? Então você imagina só. Você é funcionário público, às vezes uma pessoa está precisando de você, você vai lá e atende bem. Sabe, você é dona de casa, mas alguém bate na tua porta para te falar de alguma coisa, você atende direito. Gente, todo mundo pode fazer diferença. Caramba, como é que você pode fazer? Eu ensino isso em casa. Por exemplo, a gente vai abastecer o carro, eu cumprimento todos os frentistas. Parece uma coisa óbvia, né? Mas não é óbvio, não. Tem gente que chega para o carro, ó, enche o tanque. Entendeu? Paz, aquela pessoa tá lá trabalhando, sabe Deus de que hora, faz lá as 12 horas dela, entendeu? Para ganhar um salário mínimo. Ah, tolera um monte de gente mal educada. E às vezes o teu bom dia, e aí no final eu sempre falo, vai com Deus, ou fica com Deus, obrigado. E eu vejo que muita gente se assusta. Quer dizer, fazer o óbvio, né? Porque isso é óbvio. Todo mundo devia fazer. Às vezes assusta. Por quê? Porque tem gente que não faz. Você está entendendo? É isso aí, Edna. Edna aqui no YouTube está falando, é nos pequenos detalhes do dia a dia, mas é mesmo, gente. Os espíritos amigos nos falam, Deus nos observa nos pequenos detalhes do dia a dia. A gente mostra quem é a nossa alma, não é na hora que está todo mundo vendo para bater palma, não. Entendeu? É naqueles momentos que ninguém vê, mas você se enxerga. E isso faz uma diferença enorme. Sabe, naquela hora que você para conversar com uma pessoa que ninguém para conversar. A hora que você para dar um abraço, agora a gente está se abraçando menos, mas vai passar e nós vamos abraçar de novo. Você passa e para dar um abraço e ninguém quer abraçar. Você se lembra da história do Jorge? Tem uma história linda do Jorge, com Chico Xavier. Linda a história do Jorge, né? O Adelino conta essa história de uma maneira emocionante. O Jorge era um morador de rua que morava em Uberaba e sempre ia visitar Chico Xavier, sempre. E ele entrava, na hora que ele entrava na fila, todo mundo se afastava, porque ele cheirava muito mal, morava na rua. E ele tinha um péssimo hálito, né? Problema dental e tal. E o Chico conversava com o Jorge na frente dele. E o Jorge sorria. E conversava com o Chico e agradecia. Chico, muito obrigado. O evangelho hoje foi lindo. E assim por diante. E o povo que ficava na fila ficava irritado com o Jorge, porque o Chico dava tanta atenção para o Jorge. E as pessoas ficavam no burburinho, que absurdo, nós estamos aqui, que não sei o que, esse mendigo fedorento, entendeu? Nossa, que cheiro horrível, você viu? E o Chico ainda fica conversando com ele. O que aconteceu? Um dia o Jorge sumiu. E aí o Adelino conta essa história. O Chico, Adelino e o Chico sempre foram amigos íntimos, muito próximos, né? O Chico conta a história. O Jorge deixou de ir porque o Jorge desencarnou. E aí o Chico conta, sabe quem é que foi recepcionar o Jorge no mundo espiritual? Jesus. Ergue o queixo aí. Jesus. Por trás daquele mendigo, daquela roupa suja, rota, por trás daquela falta de higiene, daquela provação material, só Deus sabe o tamanho do espírito que estava ali dentro. Deus e Chico Xavier sabia também. Porque aprendeu a amar. Então você vê, a gente fica cheio de preconceito, querendo tratar quem é o bom do seu fulano de tal, tem dinheiro, que é bonitão, que é bonitona, que não sei o quê. Às vezes a alma está pútrida. O corpo está bonitinho, todo durinho, todo lindinho, a alma está podre. Desculpa a expressão chula, mas é verdade. Porque Jesus usa essa expressão. Ele chama túmulos caiados, está no Evangelho. O que é um túmulo caiado? É bonito por fora e podre por dentro.
Não sejais como os túmulos caiados. Ele falava que os hipócritas são como os túmulos caiados. A fala é de Jesus. Então, às vezes, a gente fica, né, desconhecendo que a verdadeira caridade, gente, ela é feita da alma, da espontaneidade. Então, o óbolo da viúva, quem está chegando agora, nós estamos estudando o Evangelho, segundo o Espiritismo, uma chapuletada, belei, tchubaf, de um lado para o outro, para ver se a gente acorda. De quê? Se a gente se libertar dos preconceitos, gente. Não é para a gente aprender a amar com carinho. Fazer a diferença. A viúva querida, ela deu do que faltava a ela. Não é? Sabe essas histórias? Você vai às vezes conversar com a pessoa, você está com fome, o sujeito tem um pão, ele parte a metade do pão dele e dá. Tome, coma. Não, mas você está com fome. Não, não importa, pegue e coma. E às vezes a gente fica, no melodrama danado. E aí vou lhe dizer mais. A pior prisão que a gente fica, ó. Lembra? Ah, meu Deus do céu, que eu estou preso. A pior prisão que a gente fica, as algemas que a gente fica, sabe qual que é? É a preguiça de não querer mudar. É a gente ficar estagnado na vida sem se libertar. Sem se libertar. Não é? A oportunidade da vida passa e você está lá preso no egoísmo. E aí foi embora, ficou mais uma existência e perdeu. Aí a gente tem a chance de fazer o bem na vida de alguém e a gente está com preguiça, está cansado e fica preso no cansaço e perdeu a chance de fazer a diferença. Não é? Aí você pode consolar alguém, mas não, você vai lá falar mal da pessoa. Porque a gente quer falar mal dos outros. Pelo amor de Deus, se liberta, criatura. Para com frescura. Se liberta desse trem. Daqui a pouco a gente desencarna. Olha quantos Jorges tem na vida, gente. Isso é um negócio muito sério, né? Muito sério. Então, ó, se liberte. Porque a ignorância, gente, de quem nós somos e para onde nós vamos, e que Deus está nos nossos irmãos, tem feito muitos de nós prisioneiros de dores completamente desnecessárias. Então, ó, o Evangelho nos ajuda a fazer isso, ó, se libertar. Se liberte das amarras, se liberte disso. Oh, Deus nosso Pai. Uma vez mais queremos te agradecer pela bênção dessa hora, desse dia lindo, maravilhoso e feliz. Obrigado por esse Evangelho que alimenta o nosso espírito, que nos guia na sementeira do bem. Abençoa, Senhor, a todos no universo, em todos os planos da vida, e nos múltiplos versos. Permitir que no mundo físico e material, e assim como também no plano espiritual, cada ser criado por vós sinta a imensidão profunda da vossa luz infinita. Ai, Pai, abençoa nossas aguinhas que vamos beber e compartilhar com quem amamos e no caderno de prece os nomes daqueles que queremos tão bem. Vibramos por todos e lhe agradecemos antecipadamente as bênçãos magníficas do porvir. Seja conosco, nos iluminando uma vez mais, hoje e sempre, que assim seja. Namastê. Namastê, meus amigos. Namastê. Amém.